Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui que vos fala é o presbítero Jonas da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Seja bem-vindo a este canal que Deus nos concedeu para juntos podermos aprender a palavra de Deus. O canal Estudando a Palavra de Deus tem por objetivo falar da palavra, estudar a palavra, não trazer debates teológicos, mas simplesmente a palavra pura, genuína, a palavra verdadeira, a palavra de Deus para os nossos corações. E eu quero começar este primeiro vídeo do canal, com um tema que tem relação com a palavra de Deus. O tema é o poder da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou se você tem uma Bíblia eletrônica no seu celular, ou se você quiser anotar aí as referências ao qual nós estaremos estudando, estaremos meditando neste tema, o poder da palavra de Deus. Eu sei que você já ouviu esse tema por aí afora, por boca de pregadores, mas eu quero meditar com você, baseado no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, muito conhecido também por aqueles que leram a Bíblia, que têm a Bíblia como regra, fé e prática para a sua vida diária. Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meus amados irmãos, meus amigos em Cristo Jesus, a palavra de Deus, ao qual nós temos hoje em nossas mãos, ela passou por um processo muito grande para estar em nossas mãos. Segundo os estudiosos, foram em torno de 1.600 anos para a palavra de Deus, como nós temos hoje, estar da forma que está, através de aproximadamente 40 autores. Alguns livros nós não sabemos quem foi o autor, mas se tem os relatos históricos, os relatos dos acontecimentos com relação a Israel, a Deus e à igreja. Pois bem, a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem início no livro do Gênesis, lá no início da criação. Nós vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. Ali está a primeira palavra falada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Ali está registrado no livro de Gênesis a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus ao provocar ou ao fazer-se aparecer a luz. Haja luz e houve luz. Pois bem, a palavra de Deus nós também vemos no casal Adão e Eva. Ali nós vemos Deus falando não da forma escrita, não por um livro, como nós temos hoje. Ali Deus fala de forma pessoal, de forma oral. Deus fala de uma forma muito especial para o homem. Diz a Bíblia lá em Gênesis que Deus via a virada da tarde e conversava com o homem, ou passeava com o homem pelo jardim. Então nós vemos o relacionamento que Deus tinha com o homem através da sua palavra oral. Nós chegamos em Gênesis 6, em que a humanidade se encontra em um caos, uma corrupção terrível,
E ali Deus resolve dar um fim a toda aquela geração, salvaguardando a Noé e sua família. E novamente Deus faz um pacto com a humanidade através de Noé. Deus agora faz uma aliança com Noé. E essa aliança que Deus faz com Noé, ainda não da forma da palavra escrita, mas da palavra oral. E Deus vai falando com o homem. Mas a palavra oral, ela, vez outra, perdia a sua essência, ou melhor dizendo, perdia o seu resultado. Porque as pessoas ouviam a palavra oral, mas dificilmente elas aplicavam. E aí Deus agora fala através da palavra escrita. Deus usa um homem chamado Moisés, que liberta o povo e leva o povo para o deserto. E lá no deserto, mais precisamente no Monte Sinai, Deus dá as tábuas da aliança, os 10 mandamentos, como assim conhecemos, e que esses 10 mandamentos revelam o caráter de Deus, a natureza de Deus e os propósitos de Deus para o povo de Israel e posteriormente para toda a humanidade, porque Israel foi levantado como luz para as nações. Até aí, Deus agora está tratando com a humanidade de forma agora escrita, de forma com documento escrito. A palavra de Deus agora se torna uma palavra escrita através das tábuas das alianças e dos mandamentos que o Senhor estava passando para o povo de Israel. Pois bem, até aí nós temos Deus agora tratando de forma escrita a sua palavra. Lembrando que a palavra de Deus, ela não perde a sua força nem o seu poder. Tanto a palavra oral como a palavra escrita, ela sempre terá o seu poder garantido pelo próprio Deus, porque afinal de contas é a palavra de Deus, que seja de forma oral, que seja de forma escrita, ela é a palavra de Deus. Pois bem, agora nós vemos que em Hebreus, no capítulo 1, vai nos trazer algo muito interessante. Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras, quer dizer, muitas vezes e muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Os últimos dias começa com a vinda de Jesus para morrer, para ressuscitar, para cumprir o sacrifício. Ali começa os últimos dias. É por isso que quando Jesus ele é interrogado pelos discípulos ali no templo acerca dos acontecimentos, e Jesus vai dizer: cautelai-vos que ninguém vos encane. Ali, de acordo com alguns estudiosos, é estabelecido o que nós chamamos hoje de últimos dias, últimos tempos. É um período de acontecimentos que irá acontecer, que tem relacionamento com os últimos dias. Pois bem, esse não é o nosso foco, o nosso assunto. O tema é o poder da palavra de Deus. A introdução do nosso estudo diz assim: ao lermos, ao ouvirmos e ao estudarmos a palavra de Deus, nós vimos e sentimos e aprendemos sobre as mais puras verdades sobre o Deus de Israel. Na Terra só tem um livro que está autorizado ou que tem autoridade e inspirado por Deus, que é a Bíblia Sagrada. Lembrando que quando nós falamos Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada que nós temos, nós cristãos protestantes, que nós temos é a Bíblia com 66 livros. Nós temos também uma Bíblia católica apostólica romana que contém 73 livros, 7 livros a mais do que os 66 que nós temos na nossa Bíblia protestante, evangélica ou cristã. Pois bem, a Bíblia Sagrada, ela, como já falei, passou por um longo período de um processo. Antigamente, no tempo de Jesus, nós não tínhamos a Bíblia como nós temos hoje. Nós tínhamos os livros que contém na Bíblia de forma aleatória.
um livro aqui, um livro ali, um rolo aqui, um rolo ali, né? Mas ao longo desses 1.600 anos, né, através de vários e vários estudiosos, houve uma junção desses livros sagrados, e aí veio o cânon, né, que nós não vamos entrar em detalhe acerca disso, veio o cânon, né, bíblico, ao qual selou propriamente dito os 66 livros, né, e declarou como livro inspirados, livros de regra, livros de prática e livros de fé. Pois bem, ao longo desse tempo, nós temos várias Bíblias, ou melhor dizendo, Bíblias de estudos, que são nada mais do que auxiliares da Bíblia. Nós temos 66 livros da Bíblia, e nesses 66 livros nós temos as Bíblias de estudos, as mais diversas Bíblias de estudos, cada uma trazendo ali seus conteúdos teológicos, históricos, arqueológicos e pessoais, né? Porém, quando eu coloco esse tema, o poder da palavra de Deus, eu quero falar da palavra pura, uma palavra sem mistura, sem pensamento humano, mas uma palavra que veio de Deus para os nossos corações. Bem, na verdade, nós sabemos que quando Hebreus aqui vai dizer que nesses últimos dias Deus falou pelo seu Filho, isso nos remete a João. Acompanhe comigo em sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 1, que diz assim, muito conhecido: no princípio era o verbo. Verbo aqui é a palavra. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos que João capítulo 1, né, podemos dizer que é o paralelo de Gênesis 1 e 2, né, onde nós temos no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois nós temos a primeira palavra de Deus falada pelo próprio Deus ali, de forma oral e poderosa: haja luz, e assim houve luz. Então nós vemos aqui que através de Cristo, Deus nos fala agora de uma forma mais pessoal. É quando Filipe vai dizer, Senhor, pedindo para Jesus, mostra-nos o Pai, e Jesus vai dizer, há tanto tempo estou convosco e não conheces o Pai, né? Jesus estava dizendo, eu vim pelo Pai, eu vim como palavra do Pai, como verbo encarnado do Deus Pai. Então, nós temos visto ao longo desses anos de estudos bíblicos o avanço teológico. O que é o avanço teológico? É o avanço do conhecimento teológico. A teologia, ela tem nos dado um grande auxílio na compreensão da palavra de Deus. A teologia, ela vem nos dando uma sistematização da palavra de Deus, né? Aquilo que muitas vezes era aleatório, a teologia, ela vem de forma sistemática, de uma forma bem precisa, e nos mostra detalhes que muitas vezes estava encoberto ao longo do tempo, mas que agora, através de estudos arqueológicos, através de estudos de pesquisas como dicionários de gregos e hebraicos, traduções de bíblias dos originais para as nossas línguas portuguesa, nós temos visto um amplo conhecimento da palavra de Deus, e nós temos visto que o poder da palavra de Deus tem se tornado mais abrangente aos nossos corações. Pois bem, o texto que eu leio, Hebreus 4:12, ele é rico em detalhe. Para os irmãos perceberem, há várias divisões neste único versículo, há várias divisões para nós meditarmos. Neste versículo, a grandeza da palavra de Deus, eu lhe convido a meditar comigo neste versículo a partir de agora. A primeira parte do versículo de Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela
é viva, porque a palavra de Deus, ela é viva. O versículo 12 começa mostrando que a palavra de Deus, ela é viva, pois ela vem de um Deus vivo. 1 Samuel capítulo 17, acompanhe comigo em sua Bíblia, olha o que Davi ele vai dizer acerca do Deus ao qual ele servia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 36, que diz assim: Assim fará o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, para Davi, Deus não era um Deus morto, era um Deus vivo. E como Deus vivo, ele quis dizer que Deus estava vendo esta afronta. Como Deus vivo, ele estava dizendo que Deus estava a par do que estava acontecendo naquele exato momento. Deus estava ouvindo a afronta que o gigante estava fazendo para com Israel. E aí ele sai, em defesa do próprio Senhor Deus, ao qual não precisava de defesa, mas ele sai em defesa e você conhece a história, Davi vence esta batalha. Por quê? Porque o Deus vivo estava com Davi. Então Davi vai dizer que Deus ele é vivo, por isso que Hebreus 4:12, a parte A vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, porque ela procede de um Deus vivo. Mas em 1 Pedro também, 1 Pedro, capítulo de número 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Por isso que o autor aos Hebreus teve, esta coragem de dizer que a palavra de Deus ela é viva, ou essa certeza, esta afirmação que a palavra de Deus ela é viva. Segundo ponto do versículo 12, ela é eficaz. A palavra de Deus ela é viva, nós vimos, porque ela procede de um Deus vivo. Segundo, ela é eficaz. O que significa a palavra eficaz? Eficaz significa virtude ou poder de produzir efeito. Isaías capítulo 55, versículo 11. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Isaías 55:11 também é muito conhecido dos amados irmãos. Isaías 55:11, que nos diz a seguinte expressão: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Isso aqui é Isaías, profeta Isaías, dizendo em nome do Senhor: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. É o efeito da palavra, é a eficácia da palavra, é o poder da palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 35 vai dizer que passará os céus e a terra, Jesus dizendo: mas as minhas palavras não hão de passar. Significa que, cumprindo o que 1 Pedro também vai dizer, que a palavra é viva e permanece para sempre. Significa que ela está em uma posição firme. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela está em uma posição firme, inabalável, inalterável, certo? É a palavra de Deus que é eficaz. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto sobre este tema
o poder da palavra de Deus é que mais penetrante do que uma espada de dois gumes. O que a palavra ganha, aqui a palavra ganha um alcance maior do que uma espada. Bem sabemos que uma espada ela tem o objetivo de ataque e de defesa. A espada na mão de uma pessoa, de um soldado, de quem a manuseia, tem como defesa e como ataque. E nós vemos que a palavra de Deus está lá em Efésios 6:17, a palavra ganha um simbolismo da espada do Espírito, nas armaduras de Deus. Né? Você conhece muito bem Efésios capítulo 6, versículo 10, né? Adiante, você vê ali as armaduras de Deus, né? Nós vemos a roupagem e nós temos as armaduras, né? E a espada ela está na categoria de ataque e na categoria de defesa. Com a palavra de Deus você ataca e com a palavra de Deus você se defende dos ardis de Satanás. Quarto, divisão, alma, espírito, juntas e medulas. Aqui a palavra ela tem os seus alvos. Ela mexe com toda a composição humana, lembrando que o homem é composto de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Certo? Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz a seguinte expressão, a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, acompanhe comigo aí em sua Bíblia, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que dentro do estudo da antropologia, né, nós vemos que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. E o poder da palavra de Deus mexe com a alma, mexe com o espírito e mexe com as juntas e medulas, que é o corpo. Né? Nós bem sabemos que a palavra de Deus, muitas das vezes, ela faz com que a nossa alma, com que o nosso espírito e que com o nosso corpo venha expressar, né, o poder que ela causa em nossas vidas. E quinto e último ponto para nós concluirmos esse nosso estudo acerca do poder da palavra de Deus. O quinto ponto e último diz assim: discernir pensamentos e intenções do coração. Agora a palavra que começou como viva, ela resulta em discernir ou tornar claramente os pensamentos e os propósitos do coração. Apenas uma observação, nós sabemos que os pensamentos eles são produzidos por nossos neurônios em nosso cérebro. Os nossos pensamentos ele vai de acordo com o sistema em que nós vivemos. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos, ele produz os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são produzidos e eles expressam através de nossos sentimentos, de nosso corpo, de nossas vidas. Então, tudo que nós fazemos é aquilo que nós pensamos. Se nós queremos sair, vem primeiro o pensamento de sair. É interessante isso. O pensamento é o resultado daquilo que está fora e que é entrando em nossas vidas. E esses pensamentos devem ter o grande cuidado. Veja o que Paulo vai dizer aqui em Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Veja o que Paulo vai dizer acerca desse assunto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, racionalidade. Nós somos criaturas racionais, ok?
E não vos conformeis, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não consigo entender aquilo que está à minha frente, se eu não consigo discernir aquilo que está diante de mim, claramente eu não vou poder agir de forma correta, mas vou me comportar como um animal irracional ou um animal que não tem entendimento ou discernimento do que está diante de você. Quem não tem entendimento age por instinto, e quem age por instinto é animal. Então, Paulo vai dizer aqui que nós temos racionalidade e que nós temos discernimento, que nós temos que discernir para que nós possamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, ela adentra em nossos pensamentos, ela é apta para discernir os nossos pensamentos, ou melhor dizendo, tornar claro aquilo que estou pensando, se é correto ou se não é correto. Falando um pouco mais do coração. Por que às vezes a Bíblia fala de coração, servir a Deus de todo o coração, aplicar o coração? Veja o que diz Mateus capítulo de número 15. Acompanhe sua Bíblia, Mateus capítulo de número 15, versículo de número 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Diz assim a palavra escrita de Deus, ou a palavra rema de Deus. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Do coração. Agora vamos entender o porquê, qual o perigo de que os nossos corações não podem estar nesse sentido do versículo 19. Proceder dessa forma, proceder com pensamentos de morte, de adultério, pensamentos de furtos e de falsos testemunhos e de blasfêmia. Então há uma advertência em Provérbios capítulo de número 4, versículo 23, o sábio ele vai dar uma advertência acerca do coração. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você observou o que o versículo está dizendo? Guarda o teu coração. E por que eu devo guardar? Porque dele procede as saídas da vida. Guardar aqui é proteger. Guardar aqui é dar segurança a este coração, para que este coração não venha cair no versículo 19 de Mateus 15. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o estudo acerca da palavra de Deus ou do poder da palavra de Deus baseado em Hebreus 4 e 12. Nós sabemos que a Bíblia fala muito sobre a palavra de Deus. Há vários versículos tremendos que falam acerca da palavra de Deus. Mas eu tomei por base Hebreus 4 e 12 apenas para nós começar este vídeo deste canal estudando a Bíblia, falando acerca da palavra de Deus. Deixe aí nos comentários temas que você gostaria ou quer que nós viemos falar, estudar juntos acerca da palavra de Deus, né? Confesso e reitero, meu intuito não é criar debates teológicos, mas falar acerca da palavra de Deus, estudar, né, a boa, tremenda palavra de Deus. Gosto de teologia, amo a teologia, mas temos que ter muito cuidado com certos assuntos para não mexermos com a cabeça de muitos novos convertidos, novos cristãos. Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê entendimento acerca da palavra de Deus. Logo mais estaremos de volta com mais um tema estudando a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.